15, disputa em 9, apoia em outras 5. É um jogo pesado. Então, eu acho que a melhor coisa para não se iludir é não tergiversar. Não tergiversar. O primeiro turno foi difícil. Vamos ver o que vai ser o segundo turno. Se altera essa relação. Essa é uma observação. Terceira observação. Eu acho natural, volto a dizer, é natural que gente do governo fale isso, tem que... Nós estamos fazendo uma reflexão, nós não estamos falando em público. É natural que gente do governo fale isso. Agora, dizer que foi um resultado razoável para o campo popular e para o campo do governo Lula, eu acho que é bravata. Acho que é bravata. Não foi razoável. Mesmo, até os números são para enganar. Não, o PT está se recuperando em prefeituras. O PT tinha eleito 200 e poucas e agora foi para 200... Não, tinha eleito 187 e agora foi para 250 e poucas prefeituras. Melhorou. Calma, mais calma. O PT elegeu 187, foi um baque muito grande. Mas durante o mandato, principalmente depois da vitória do Lula, muitos prefeitos entraram no PT, faz parte do jogo. O prefeito não tem que esperar a janela partidária. Janela partidária é só para cargos proporcionais, deputados, vereadores, tal. O prefeito não precisa. Muitos prefeitos, até para se aproximarem do governo, para se aproximarem de projetos do governo, muitos prefeitos entraram no PT. Na verdade, o PT estava com 260 e poucos prefeitos. O PT perdeu em número prefeitura. Não ganhou. Perdeu. Além do que, é preciso ver que prefeituras. Dessas 200 e poucas, 80 e poucos por cento são de cidades pequenas, de menos de 20 mil pessoas. Você pega aqui em São Paulo. São Paulo, o PT tinha eleito 4 prefeitos em 2020. Diadema e Mauá, no cinturão vermelho do ABC Paulista. Araraquara e Matão. Perdeu Araraquara para a extrema-direita. Uma eleição surpreendente. Edinho. E no caso de Diadema e Mauá, está indo para o segundo turno. Tinha a prefeitura e está indo para o segundo turno. Até agora elegeu 3 prefeitos em São Paulo. Vamos ver o resultado do segundo turno. Por isso que a batalha se define quando o jogo terminar. Isso não é só para o PT. O PSOL tinha eleito 5 prefeitos em 2020. Durante o mandato, 2 saíram do PSOL. E agora não elegeu nenhum. Perdeu, inclusive, uma capital importantíssima. Capital, inclusive, do Fórum do Meio Ambiente. Perdeu Belém, com uma pessoa belíssima, um grande lutador, Edmilson. Perdeu feio. Lá ainda existe, porque quem se projetou foi um candidato de extrema-direita. Mas ainda existe a possibilidade de derrotar esse candidato de extrema-direita, porque quem foi para o segundo turno foi um parente dos Barbalho, né, pelo PMDB. A grande batalha agora vai ser derrotar o candidato do PL em Belém. E o Edmilson, numa postura, no meu entender, corretíssima, já anunciou apoio ao menino lá que está disputando pelo MDB. E todos os partidos de esquerda anunciaram. Mas isso o PSOL. Lógico, volto a dizer, o jogo está sendo jogado. Se ganhar São Paulo, mudou a avaliação. Você diz, eita, o PSOL foi um grande vitorioso. Né? O jogo está sendo jogado. O PSOL está disputando 2 eleições em grandes cidades, cidades que têm segundo turno, né? 50 e poucas estão disputando segundo turno. O PSOL está disputando São Paulo e está disputando Petrópolis, né, no segundo turno. PCdoB tinha eleito 49 prefeituras em 2020. Lógico que aí tinha o governo do Maranhão, né, tinha eleito. Tinha a Bahia, que tem muito trabalho de base, tem muita inserção social, tem muita liderança, partido enraizado, forte, né? A Bahia manteve, Maranhão não manteve. O PCdoB tinha eleito 49, agora elegeu 19.
Desses 19, 15 para a gloriosa Bahia. Não é isso, Rinaldo? 15 para a gloriosa Bahia. Que tem trabalho de base, tem inserção social, tem presença nas lutas. Você vê os 2 vereadores da capital, Salvador, vêm do movimento sindical, provém do movimento sindical. É luta, presença. Mas é isso, caiu de 49 para 19, sendo que dos 19, 15 da Bahia. 15 da Bahia. É um problema, tem que analisar, não adianta passar pano. Então, eu acho que não dá para falar que foi um resultado razoável para o governo Lula e um resultado razoável para o campo de esquerda. Né? O que explica essa situação? Eu acho que vários fatores explicam, né? Agora virou moda quando um avião cai falar assim, não existe uma razão só para a queda de um avião, né? São sempre vários fatores que explicam. Na política também, não é um fator só, são vários fatores. Vários fatores. Eu acho que um fator que tem são as maluquices dessa vida. Nós estamos vivendo uma fase de certa estabilidade. Depois de muita instabilidade política no país, presidido por um louco, né, por um fascista como o Bolsonaro, depois de muita instabilidade política, você não sabia se no dia seguinte ia ter uma tentativa de golpe ou não, não é isso? Não sabia o que ia ocorrer no país. Depois de muita instabilidade política, nós estamos vivendo um período de estabilidade em que a economia respira, desafia inclusive os donos da Faria Lima, desafia o que alguns chamam de elite burguesa, e eu prefiro chamar de cloaca burguesa brasileira, né? Um certo respiro da economia, com geração de emprego, geração de renda, arrecadação aumentando e tal. Isso cria uma certa normalidade nas prefeituras, elas inclusive arrecadam mais. Então ocorreu, esse é um fator que explica esse resultado das eleições. 2020 tinha sido trágico para o campo popular, as eleições. 2016 já tinha sido muito trágico para o campo popular nas eleições. Manteve essa toada, o que ocorreu? As forças conservadoras e reacionárias que estavam na prefeitura continuaram. Então o índice de reeleição, essa é uma explicação, o índice de reeleição, de avaliar se a prefeitura estava bem ou não, né, se a zeladoria da cidade, a iluminação, o lixo, né, o asfalto, se estava bem. Isso, num clima de normalidade, isso permitiu uma reeleição de 80%. Mais de 80% dos prefeitos foram reeleitos. Impressionante o número. Impressionante. Né? É diferente de momentos de grandes turbulências políticas no Brasil, onde a média de reeleição é 50, 60. Os que se candidataram, mais de 81% se reelegeu. Olha que maluquice. Esse é um fator que explica. Né? Nós já vínhamos apanhando, se reelege, continuamos apanhando. Continuamos apanhando. Isso tem a ver com a normalidade do governo Lula aqui. A maldita dialética é um negócio impressionante. Né? Esse eu acho que é um fator. Eu acho que um outro fator que explica, esse merece mais estudo. É uma grande distorção que está havendo na democracia já frágil do Brasil, que é essa distorção das emendas parlamentares, das emendas impositivas, que começaram no governo Dilma fragilizada na Câmara. O Eduardo Cunha bancou emendas impositivas, que o governo não teve muito o que fazer, estava quase caindo, não é isso? Né? Na gestão do Eduardo Cunha na presidência da Câmara Federal. Depois no governo Michel Temer cresceram, no governo do golpista cresceram, e depois no governo do fascista do Bolsonaro, aí virou zona. Porque o Bolsonaro simplesmente terceirizou o orçamento. Através do orçamento secreto, através de várias formas de emenda de relator, emenda PIX, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje você tem, nessa eleição, né, candidatos foram bombados com cerca de 50 bilhões de reais, com B, de emendas parlamentares. 50 bilhões de reais. É muita grana. É a grana que vai para esse asfaltozinho, é a grana que vai para essa iluminação, é a grana que vai para a creche, é a grana... E isso dá voto, dá muito voto. Esse é um tema que eu acho que mereceria mais estudo, nós estamos a quente, mas a influência das emendas impositivas nessa eleição de 2024, influência nefasta,
É isso, as emendas impositivas estão gerando uma distorção. A democracia brasileira já é frágil, está ficando mais frágil ainda com essas emendas. Isso é uma aberração. Então, é o outro fator, reeleição, emendas impositivas. Mas eu acho que tem um terceiro fator, entre outros, eu só estou citando 3, tem um terceiro fator que exigiria da gente mais reflexão, que é o fator nacional. Eu acho que há uma certa frustração na sociedade brasileira. Uma frustração na sociedade brasileira. E é maluco, porque os índices econômicos são positivos. Não é isso? O índice de desemprego caiu para 6,6, é o menor da série histórica. Você tem aumento de renda, 5,5 de julho a julho desse ano, tem aumento de renda dos brasileiros. Você tem, apesar dos agorentos da Faria Lima e da mídia rentista, né? Você tem crescimento do PIB, é isso? Falava em 1 e alguma coisa, já está se falando em 3 e alguma coisa. Você tem uma coisa fundamental, que são as políticas públicas, as políticas sociais, né? Que voltaram com tudo. O Brasil tinha saído do mapa da fome, voltou ao mapa da fome com um golpe com o fascista Bolsonaro e agora está saindo novamente do mapa da fome.